A estranheza é um sentimento muito sutil de ser causado no espectador. Você precisa fazer com que o público questione por que esse filme está me mostrando isso e por que ele está me mostrando desse jeito, um pouco diferente. Um pouco estranho demais e você perde o espectador. Um pouco estranho de menos e parece só um erro. Um ângulo muito baixo pode causar estranheza porque deixa todas as outras coisas grandes e meio distorcidas. Um ângulo estranho causa estranheza. São vários os elementos visuais que podem ser usados para causar estranheza no espectador. Um zoom à distância, por exemplo, como se os personagens estivessem sendo espionados, é um jeito. Ou quem sabe então um plano que dura tempo demais, começa a fazer o espectador se questionar por que ele está assistindo aquilo, por que o filme quer que ele preste atenção. Esses todos são elementos utilizados pelo Jordan Peele aqui no filme de terror, com toques de comicidade, Nós. E essa é só a camada superficial, porque o filme ainda vai mexer com um dos medos mais instintivos do ser humano, o medo de enfrentar a si mesmo. Moments will be lost in time. Ocúltana. Dominaré esta terra. Olá, gêmeos do mal das pessoas que estão assistindo a esse vídeo. Meu nome é Yuri Correia e esse é o Célico, o canal que não era pra existir, mas já que existe, hoje nós vamos falar de nós. Mas nós quem? Nós humanos? Nós cinéfilos? Quem somos nós? Essas são algumas das perguntas que o espectador pode se fazer enquanto estiver assistindo ao novo filme do Jordan Peele. O Jordan Peele, diretor aí do Corra, filme de terror aí que fez sucesso e inclusive ganhou o Oscar de melhor roteiro. E sim, Nós, o seu novo projeto, é o tipo de filme cheio de simbolismos que faz o público sair da sala de cinema fazendo mil teorias sobre o que eles significam. E é por isso que esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte nós vamos falar sobre o filme, sobre os méritos narrativos dele, se ele funciona, se ele não funciona, e na segunda parte, daí a gente vai partir para as interpretações. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara: interpretar esse tipo de filme não é essencial para você curtir o filme. E os filmes podem funcionar independente daquilo que você entende ou não dele. O que importa para um filme te trazer para dentro dele é se a narrativa dele funciona, é se ele consegue te levar através dos sentimentos e das emoções que ele quer criar. Ele é eficiente nisso? O Nós consegue te deixar tenso, causar estranheza, te deixar com medo, assustar? Talvez causar aí um riso ou outro? É essa análise que eu quero fazer nessa primeira parte. Na segunda parte, que começa num tempo que vai estar aqui embaixo, porque eu só vou descobrir montando o vídeo, você pode pular direto pra ele já, pra esse tempo aqui, pra descobrir aí as interpretações que eu faço do filme. Não são as interpretações oficiais, cada um pode ter a sua. Tem filmes que tem metáforas mais fechadinhas, por exemplo, o Corra, o filme anterior do Jordan Peele, ele tinha um significado mais fechado, mais restrito, né? Ele falava sobre o racismo, especialmente ali no sul dos Estados Unidos. Então ele tinha aí poucas brechas para fazer outras interpretações sobre os significados do filme. Já o Nós, ele abre um leque de possibilidades, ele tem aí referências que vão da literatura, à filosofia, à política, à geopolítica, a fatos históricos dos Estados Unidos e mundiais. Então ele tem aí uma série de interpretações que podem ser feitas e nós vamos tentar passar por todas elas, assim, todas as possibilidades. Não vou dar nada definitivo, vou dar para vocês assim o que eu sei, o que eu vi, o que eu enxerguei, e vocês vão estar limitados pela minha visão. What are you people? It's us. Antes de falar sobre o que o filme é, deixa eu avisar que na segunda parte do vídeo vai ter spoilers, mas daí eu aviso, deixo bem alertado todo mundo de que vai começar os spoilers. Na trama, uma família encabeçada pela Adelaide, interpretada pela Lupita Nyong'o, mais o marido dela, o filho dela, o Jason, e a filha dela, a Zora,
vão passar o final de semana numa casa de praia. Uma praia onde a própria Adelaide já tinha tido alguns traumas quando era pequena. Mas daí acontece de as coisas ficarem realmente esquisitas quando uma outra família, também de 4 pessoas, aparece no meio da noite na garagem deles e invade a casa. E é aí que eles percebem que essa família são todos clones deles mesmos. E eu não posso falar mais nada sem dar spoiler do filme, porque o legal do filme é que, tipo, muito do que acontece não tá nos trailers, ainda bem, e o melhor dele é descobrir assistindo. Como eu tava tentando demonstrar no começo desse vídeo, a estranheza é um sentimento sutil de ser causado no espectador, porque você precisa levantar nele o questionamento do que tá acontecendo, o que tem de estranho aqui. Você precisa fazer que ele queira investigar aquilo que não tá no lugar dentro de uma cena, de um plano, de um enquadramento, de um som. É pra ser engraçado, é pra ser tenso, é pra ser assustador. Você tem que botar o espectador em dúvida pra causar o estranhamento. E o Jordan Peele faz isso de uma maneira muito segura. Ele já fazia isso no Corra, ainda que o Corra ele fizesse isso de uma maneira até mais sutil. Também era um filme mais contido. Eu adoro o Corra, acho que é um filmaço. Não tô dizendo que ele é pior. Não, ele só é um filme mais contido. Aqui o Nós já é um filme que ele é mais metafórico, ele é mais alegórico por natureza. Então ele se permite ser também um pouco mais exagerado aí nos recursos que ele usa para causar essa estranheza. E desde a primeira cena da abertura do filme, o Jordan Peele já demonstra que ele quer deixar o espectador desconfortável, que ele quer causar esse sentimento de que tem algo esquisito no ar. E ele faz isso através desses planos longos, em que ele vai colocando a câmera aí do ponto de vista da Adelaide, da versão criança da Adelaide, né? Ele vai mostrando coisas que ela tá observando, e isso vai fazer o espectador se questionar por que isso que ela tá notando é importante. E ele vai usando o som também, que tá vindo uma tempestade, ele usa o som dos trovões. E isso instintivamente faz com que a gente fique inquieto. O som da tempestade é uma coisa que desperta no espectador uma coisa muito instintiva, muito primitiva, de que há um perigo se aproximando, né? O som dos trovões. Então esse detalhe por si só, sozinho, já causaria essa estranheza. Mas ainda assim tem aqueles recursos que eu tava falando ali no começo do vídeo, de usar os enquadramentos, de usar o jeito que você enxerga a Adelaide pequena, né? A câmera oscila entre enquadramentos dela, do rosto dela, na altura do rosto dela, e enquadramentos subjetivos, né? A gente vê o ponto de vista dela, da menininha, que faz as coisas parecerem grandes e perigosas, né? Os adultos estão andando em volta ali. E o Jordan Peele leva um tempo assim considerável para contar essa cena. Ele não se preocupa em contá-la rápido. Ele leva a menina do encontro com os pais até ela sair sozinha. Eu não quero dar muito spoiler do que acontece depois, porém ele vai construindo com muita calma, né, um tijolinho de cada vez essa cena, que é bem longa essa cena desse prólogo, justamente para que o espectador comece a se perguntar por que ele está perdendo tempo com aquilo, porque ele está, investindo tempo naquilo, né? Por que é importante? Por que é importante eu acompanhar essa menina em toda essa caminhada dela? É uma sementinha que ele planta e que ele colhe, porque essa estranheza ela vai resultar em algum lugar. E isso é uma das belezas narrativas do Nós. Ele vai deixando o espectador desconfortável, ele vai deixando o espectador estranhando o que está acontecendo, para dali a pouco colher um resultado daquilo, colher um susto, colher uma piada, porque o filme ele oscila bastante entre a comicidade e o horror, né? A parte tensa, o que é bem curioso, porque o Jordan Peele ele fez a carreira dele antes em comédias e agora ele parte agora pro terror, né? Tá se solidificando no terror, tá fazendo o Corra, agora é o Nós. Então é legal porque o terror e a comédia eles realmente dividem vários dos mesmos elementos narrativos. Eu vou tentar explicar isso visualmente. Filmes de terror e de comédia dividem uma série de elementos similares. Por exemplo, tanto o susto quanto a piada são baseados no elemento da surpresa. Para que eles funcionem, normalmente é preciso pegar o espectador despreparado. Mas há uma outra série de relações entre o público e o filme que está acontecendo na tela que são muito parecidos nos filmes que pretendem fazer rir e naqueles que pretendem assustar. Por exemplo, se você tem um personagem em primeiro plano, aqui na frente, e tem alguma coisa meio esquisita acontecendo lá atrás, normalmente essa situação vai soar um pouco engraçada. Já num filme de terror, se essa mesma situação acontece, você tem um personagem em primeiro plano aqui na frente e alguma coisa surge lá atrás dele, o espectador tende a levar isso como algo ameaçador, algo que deixa ele com medo, porque ele se coloca no lugar desse personagem que está aqui na frente e ele pensa que não é alguma coisa com a qual ele ia gostar de ser surpreendido. E o Jordan Peele,
que dirige, escreve e produz o filme, o Nós, ele navega muito bem entre essa coisa do humor e do terror. Ele consegue fazer rir de piadas que em qualquer outro filme seriam bobinhas ou até de mau gosto, mas que aqui ele consegue equilibrar e contrastar com o horror, com o suspense, com a tensão que ele consegue colocar na atmosfera do filme, justamente porque ele constrói a tensão e a estranheza com cuidado e o humor com surpresa, porque ele vem em momentos que você não espera que ele chegue. É claro que ele faz isso como diretor. Como roteirista, o trabalho dele é mais de construir um arco, é de construir uma escalada, né? Ele vai colocando o espectador num lugar que é cheio de elementos comuns, cheio de elementos familiares, né? Uma família passando as férias numa praia. Não tem nada de estranho nisso, mas ele vai colocando pequenos elementos que vão fazendo o espectador estranhar. E tu já fica te perguntando por que ele quer que a gente preste atenção. Tem alguma coisa de errado aqui, ó. E isso define o primeiro ato do filme, porque ele também faz essa escalada em 3 degraus muito bem definidos. O filme ele tem um primeiro, um segundo e um terceiro ato muito bem definidos. E ele usa esses atos como degraus, né? Degraus de extrapolação da estranheza, né? Nesse primeiro nós temos essas questões mais comuns, uma coisa mais... essas situações mais normais, com alguns toques de estranheza. A segunda realmente já vai para algo que é realmente esquisito, ele já te mergulha numa situação que é realmente mais ideia quando a outra família chega e as coisas começam a degringolar, e daí a partir disso ele vai te levar para um terceiro ato. Daí eu vou comentar realmente o terceiro ato, eu vou comentar só na segunda parte do vídeo, porque é realmente spoilers, tá? E o que a gente precisa falar sobre a narrativa do filme dá pra observar só com os 2 primeiros atos dele, porque daí no segundo ato, quando ele te joga nessa situação esquisitíssima, ela não soa como um baque, ela não tira o espectador da narrativa, né? Pelo contrário, ele já tinha sido tão provocado a questionar o que está acontecendo. O Jordan Peele já tinha fomentado tanto as dúvidas e o mistério daquela situação, o que tem de errado ali, que quando algo de errado realmente acontece, o espectador já está confortável naquela situação, confortável no seu desconforto. Então ele vai aceitar muito melhor aquela história de uma outra família de clones aparecer ali e tudo que se segue depois. E essas são só as questões de direção e de roteiro do Jordan Peele, porque ele ainda tem aí como cineasta, como artista, alguns toques que eu acho assim admiráveis, como ele brinca, por exemplo, com a questão da duplicidade desde o início. Ele brinca com a questão do duplo, né, de coisas que são de verdade e coisas que são apenas um reflexo ou uma imitação. Ele vai ter essas dualidades o filme todo. Ele brinca com a história do reflexo já no começo do filme, no prólogo, que eu não vou falar sobre o que é pra também não estragar ali o que acontece no prólogo do filme, mas ele brinca com a questão do reflexo. A Adelaide, ela tá sempre se vendo em algum reflexo, um espelho, reflexo na janela. Vai ter a dualidade de quando ela acorda, ela vê uma aranha, tem uma aranha de verdade, outra andando por cima de uma aranha que é de brinquedo, né, de borracha, de plástico. O Jason prende o carrinho que ele usa pra prender a porta, uma ambulância, e vai haver um momento depois no filme em que vai haver uma ambulância também, de verdade. Então eu acho fascinante quando a direção de um filme, ela já se preocupa em estabelecer não só os sentimentos e emoções pelas quais ela quer que o espectador navegue, mas ele também, a condução do filme já se preocupa em estabelecer simbolismos, dar pistas e povoar o filme com referências, com construções temáticas que ele vai retomar ou vai abordar ao longo da narrativa. E o Jordan Peele já fazia isso no Corre e ele faz isso aqui de novo, de uma forma muito delicada, nem sempre muito sutil, mas também não é um filme que pede por sutileza. É um filme que funciona, como eu disse, às vezes ele precisa instigar a estranheza no espectador para funcionar, para que quando chega em certos eventos, o espectador aceite esses eventos melhor, sem ficar, isso aí só em filme mesmo, só em novela. Ele tem que te amaciar, ele tem que amaciar o público primeiro, e essas questões, esses elementos, esses cuidados que ele vai tendo de cenário, de figurino, de criar rimas, né, visuais, colocar um objeto aqui que vai voltar depois, um objeto aqui que tem um significado aqui, outro de verdade que vai aparecer depois. Ele vai criando conexões, ele vai costurando a trama dele e vai tornando todo esse processo que deveria ser muito estranho, já que ele está tentando propositalmente causar estranheza no espectador, mas ele vai costurando para que o espectador aceite essa estranheza, porque causar estranheza é um passo, aceitar a estranheza é um segundo. They look exactly like us. They think like us.
They won't stop until they kill us. Uma das coisas que ajuda a criar essa estranheza no filme é a trilha sonora do Michael Abels, o compositor, né, da trilha sonora incidental do filme. As composições deles apostam em acordes dissonantes e cria essas estranhezas musicais, né? Ele junta, né, sons que o ouvido não está acostumado a casar juntos, né? Esse instrumento com esse desta maneira, junto com esse outro instrumento dessa outra maneira. E com isso ele vai criando estranheza também na parte sonora do filme. Mas a trilha, ela também não cria só estranheza, ela aproveita para, junto com o Jordan Peele, entrar nesses momentos de inserção de humor. E daí entram as escolhas das canções que são utilizadas na trilha do filme. Especialmente uma escolha eu acho particularmente engraçada, que é a Fuck the Police, do NWA, que o filme utiliza até como crítica, porque, né, o Fuck the Police foi uma música criada pelo Niggas with Attitude pra criticar a ação violenta da polícia contra as pessoas negras na rua. E o racismo não deixa de ser um assunto que é abordado pelo filme também, apesar de, ao contrário do Corra, não ser o único assunto que é abordado pelo filme. Também vou discutir mais sobre isso na segunda parte, mas a entrada dessa música e de outros elementos musicais são divertidos no filme, até são discutidos pelos personagens de uma forma divertida no filme, pra criar essas inserções de humor. E quando se fala de humor, eu acho que o maior destaque do filme é o Winston Duke, o ator que você deve lembrar aí do Pantera Negra, e ele faz aqui o Gabe, que é marido da Adelaide, pai da família, né? E é até engraçado que ele é grandão, né? Então ele é um homem forte, grandão e tal, robusto, imponente, ele dá esse ar de imponência de que ele pode resolver um problema, como uma invasão domiciliar. Mas é engraçado que o filme já dá um jeito de tirar ele do caminho, assim, logo sem matar. Eu também não vou dar isso. O Jordan Peele deixa para que a personagem da Adelaide tenha bastante espaço e autonomia para resolver os próprios problemas. Que numa questão de representatividade também, de ter uma protagonista mulher, uma mulher negra ainda por cima, é também bem importante pro filme. Apesar disso, eles utilizam o Winston Duke bastante, de uma forma mais voltada à comicidade. Aliás, todo o elenco é importantíssimo pro funcionamento do filme. Se o Winston Duke funciona muito bem no timing cômico dele, ele tem realmente um jeito de dar as falas e um jeito de se comportar em tela e expressão corporal, ele consegue ser tanto o clone ameaçador dele, quanto o cara um cara mais caricato, como o pai de família mais sem jeito, com esse tipo de assunto mais sério. Tem vários momentos em que ele descontrai a narrativa. Já a Lupita Nyong'o, por exemplo, ela tem uma expressão de tristeza e de melancolia, ao mesmo tempo de pavor, que são únicos, e ela consegue navegar muito bem entre a versão dela, a Adelaide, e a Red, que é a versão ao clone dela, né? E é engraçado como ela utiliza dois elementos muito diferentes do rosto dela nas duas personagens. Numa ela utiliza muito o olhar, a Adelaide ela expressa muito através do olhar, a Lupita tem os olhos muito grandes e ela consegue expressar pavor com muita facilidade. Já na Red, ela utiliza muito o sorriso. A Lupita também tem um sorriso muito largo e ela utiliza esse sorriso de uma forma creepy, assustadora, tensa. Ela usa o olhar dela de uma forma mais vidrada e ela combina isso com aquele sorriso dela, coisa que a Adelaide já não utiliza tanto sorriso. E eu gosto especialmente até que, como no modo de andar da Red, ela investe numa postura reta, dura, que anda com passinhos curtinhos, que implica mesmo numa pessoa que está desacostumada a conviver em sociedade, a ser observada por outros, por seus pares. E a Adelaide já tem, embora um jeito bem mais introspectivo, ela já tem um jeito mais comum, mais normal. E tu vê que é um jeito que causa desconforto nela estar presente com outras pessoas, mas daí são outras questões também que a gente tem que discutir sobre o filme, ficam pra segunda parte, mas que ela já vai adiantando nesse modo dela mais introspectivo, mais tímido, mais fechado. Quanto a Red, por mais estranha que seja no seu modo de andar, de falar, ela parece muito mais despojada, muito mais extrovertida e pronta para esse contato do que a própria Adelaide. E daí, ainda falando do elenco, o Evan Alex, pra mim, o garotinho que faz o Jason, ele também se sai muito bem nas duas versões dele. Eu especialmente na versão que ele faz o Jason, ele sai especialmente muito bem pelo olhar curioso com que ele lança para as coisas em volta dele. E aí entra a atriz que faz a irmã dele também, a personagem é a Zora, é a Shahaji Wright Joseph. E a Shahaji Wright Joseph, ela tem uma grande intensidade assim também no olhar, muito parecido com a Lupita, até ela convence muito fácil como filha da Adelaide. E ela tem um modo de sorrir também que é menos aberto que o da Lupita, claro, mas que é um modo também muito aterrorizante. O modo como ela lança um olhar mais com a pálpebra mais fechada e um sorriso fechado também é bem assustador. E ela consegue também navegar muito bem entre a versão da gêmea dela e a versão da Zora, que tem
um olhar de pavor, que até no jeito de correr é uma corrida mais estrambelhada, mais desengonçada, enquanto a gêmea dela corre com certa dureza, com precisão e tem sempre movimentos muito bem calculados. Ela também consegue ser ali um dos vilões do filme, que você tem raiva, que você torce contra, que você torce para que os personagens se livrem dela, por causa desse sorriso que ela mantém no rosto, esse cinismo, esse sarcasmo que ela parece transbordar na expressão corporal e facial dela. Ela parece se divertir com aquela situação, se divertir em torturar eles psicologicamente e fisicamente. Então o espectador consegue muito bem ficar contra a versão gêmea da Zora e torcer também pela Zora. Então acho que a charradia aí é um dos grandes destaques do filme. Mas tudo bem, chega de enrolação, vamos falar então, vamos para a segunda parte desse vídeo. Vamos falar sobre o que quer dizer nós, o que quer dizer todos esses simbolismos, essas metáforas que parecem povoar toda a narrativa aí do Jordan Peele. Tá? Avisando então que vai ter spoilers, eu vou botar alguma vinheta agora aqui que vai entrar agora. Hey! 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 Entrou? Então tá. Aí ó, a partir de agora tem spoilers. Tá avisado. No terceiro ato do filme, depois que eles são confrontados por aquela outra família, eles acabam descobrindo que quase todo mundo tem um gêmeo do mal ali, que esse ataque tá sendo meio coordenado. Eles descobrem que a base de onde estão saindo esses clones, ela vem lá de uma série de túneis que fica embaixo da praia, lá de Santa Cruz, onde eles estão hospedados. E isso leva a vários eventos ali de descobrir da onde que veio esses gêmeos, quem fez eles, quem fez esses clones e por que eles estão saindo agora, por que tá acontecendo toda essa trama ali na praia de Santa Cruz. Daí a partir disso, o que a gente pode fazer de leitura? There's a family in our driveway. It's probably the neighbors. But y'all scared of a family? Então, antes de qualquer coisa, é muito importante alardear aí pra quem não sabe que o terror, o gênero do terror no cinema, ele tá intimamente ligado com alegorias, com metáforas. Sempre teve, desde o começo, ele sempre foi usado pra significar outras coisas, pra falar de outros medos. Assim como os filmes de zumbis, quando surgiram lá na trilogia do George A. Romero, com A Noite dos Mortos-Vivos, falavam sobre o consumismo, o capitalismo, e as pessoas que eram como zumbis e consumiam sem freios, né? Todas essas alegorias sempre estiveram presentes no cinema de horror. A gente vai passar por várias fases do terror no cinema e vai ver que eles sempre estiveram conversando com a época deles e com assuntos pertinentes à época deles. Então a primeira coisa é isso, o terror como alegoria não é nenhuma novidade, ele é até um dever, até do bom filme de terror, já se tornou, né? Uma coisa que o espectador espera, que o terror ele signifique alguma coisa. A outra coisa é a figura do duplo, a figura de uma pessoa que é igual a mim. Isso instiga no leitor e no espectador, já que este medo vem sendo explorado desde muito tempo atrás, com Dorian Gray, com Dostoiévski, que escreveu o Duplo, até Saramago escreveu O Homem Duplicado, e esse medo de enfrentar a si mesmo. Então ele vem disso aí, você olhar para uma situação em que você tá dentro dela e você se vê substituído dentro dela. É aquele mesmo pavor que acomete qualquer pessoa durante, por exemplo, uma briga com amigos e ver os amigos arranjando outros amigos. Então o medo de ser substituído, e esse tipo, que é um medo diferente do medo também de se enfrentar, são medos muito primitivos e muito antigos do ser humano. Love the doppelganger mythologies and different movies that have dealt with them. Hitchcock, of course, with Vertigo, which in its essence is a doppelganger tale as well. And I just desperately wanted to make my offering to that pantheon of evil double films. There's something just primal and unnatural feeling about seeing yourself. It's almost like one of you has to go. Essa temática já ganhou diversas reinvenções no cinema, na literatura, no teatro, na música. Então não é uma coisa que é nova também. Assim como o terror como alegoria, o duplo, o seu gêmeo, também não é um assunto, uma temática nova, um tópico novo, nem mesmo dentro do terror. Mas é essa característica do terror e essa temática que o Jordan Peele vai juntar aqui no Nós outra vez, para dar a própria visão dele sobre o assunto. E sobre o que ele vai querer falar. A princípio, parece que o Jordan Peele quer falar muito sobre os Estados Unidos. Isso eu acho que tem sido a leitura mais comum que o filme tem ganho por aí. Primeiro, porque o título original do filme, Us, o S, né, remete a United States. Segundo, que a cor escolhida para que ele vista os gêmeos do mal no filme é o vermelho, e o vermelho remete à bandeira dos Estados Unidos. É uma cor muito ligada ao norte-americano, ao estadunidense, né? Mas ele parece querer aludir muito aos Estados Unidos com o Us, por causa da cor vermelha. A cor vermelha também significa muito a violência
violência, ela também significa paixão, tende, né, a ser interpretada dessa forma. Quer dizer que significa, ela tende a ser interpretada desta maneira. Mas aquele tom específico de vermelho é um vermelho sangue que tem nos aqueles macacões que os gêmeos do mal usam, ele remete muito à violência, algo brutal, né? Mas não só isso, mas quando a personagem da Lupita Nyong'o, a Adelaide, acontece uma coincidência com ela na praia, que é aquele frisbee cai na toalha de praia deles. A toalha de praia, ela é azul com branco e o frisbee, ele é vermelho com uma estrela branca no meio, né? Ou seja, tá ali todos os elementos da bandeira americana, né? E ela fala, coincidências, né? Daí isso só se concretiza mais quando o Jordan Peele fala com todas as letras, né? Quando a Red, a versão gêmea do mal da Adelaide, interpretada também pela Lupita Nyong'o, fala, né? Quando questionada quem são eles, ela responde, nós somos americanos. Fica daí meio escrachado sobre o que o Jordan Peele tá tentando falar. Entretanto, eu acho que o filme oferece brechas para uma leitura mais universal. E eu acho legal, ele usa essa alusão aos Estados Unidos e a história dos Estados Unidos, que eu já vou chegar porque que tem a ver com a história dos Estados Unidos, não só com os Estados Unidos como ele é hoje, mas com toda a trajetória dele até aqui. Ele usa toda essa alusão para comentar temas mais universais. Então, se no filme anterior dele o Jordan Peele falava sobre racismo, aqui ele vai fazer algumas pinceladas sobre isso. Por exemplo, ele fala no começo do filme já sobre a rede de túneis que existe embaixo do país, né? E tem uma história conhecida que é as Underground Railroads, as ferrovias subterrâneas, que eram rotas de fuga usadas pelos escravos. E os próprios gêmeos do mal, segundo a Adelaide, se proclamam como acorrentados, né? E ela se refere a eles como sombras, que era outra coisa que era usada para os spooks, né? Que tem a ver com sombra. Eram termos usados para se referir aos negros na época da escravidão. Então ele cria também essa analogia com a escravidão. Toda essa coisa deles quererem se libertar, de sair lá de baixo, de querer assumir o lugar deles, são coisas que conversam com a temática da escravidão nos Estados Unidos. Quando eu falo de história, é a questão da aranha. Tem a musiquinha que ela subia, a Dona Aranha subiu pela parede, né? Que a menininha, a pequena Adelaide, assovia, e vai ter um simbolismo, uma rima narrativa aí com o filme, que é bem apavorante, inclusive. Mas também tem o lance de que a aranha é uma figura ligada à história, algo que está acontecendo e que pode acontecer. Explico. O próprio Neil Gaiman, escritor Neil Gaiman, já usou a aranha, por exemplo, como a Nancy, né? Que é o símbolo do deus das histórias, né? Que conta a história. Mas ele também, por exemplo, já usou a aranha como aquela figura que está arquitetando. Lembra do Coraline, o Mundo Secreto? A figura, a vilã do filme que vive num mundo invertido onde todo mundo tem um gêmeo do mal, ela arquiteta as coisas como se fosse uma aranha. Ela é uma aranha. No filme ela é representada como uma grande aranha, né? Então a figura da aranha, até por ter 8 patas e o número 8 tá ligado aí com infinito, ela tem um simbolismo que remete a algo que está sempre se repetindo, algo que está sempre sendo refeito. A figura da aranha que está sempre tecendo a história, está sempre, talvez tecendo uma trama, um plano, mas está sempre também tecendo a história. E a Adelaide, ela vê uma aranha quando ela acorda, ela assovia a música da aranha, então a figura da aranha está intrinsecamente ligada aí com a história do filme. Daí o que tu faz com isso? Com esse simbolismo de que alguma coisa está fadada a se repetir. Nós temos daí, no começo do filme, quando a pequena Adelaide ela entra numa casa de espelhos, a casa de espelho é simbolizada por uma figura, né, um outdoor de um índio. E mais tarde, no filme, nos tempos atuais, a gente vê que esse índio foi transformado num mago, né, tipo um Merlin, né? E o que isso quer dizer? Olha só, alguém percebeu que aquela figura do índio era ofensiva e pintou por cima a figura do Merlin. Tentou, né, tapear aquilo ali. Então o que o Jordan Peele pode estar querendo dizer com essas coisas somadas? Ora, pra você lidar com os erros, tanto como uma pessoa, como indivíduo, como comunidade, como uma sociedade, você não pode só tapear o seu erro, você não pode só pintar por cima e achar que tá tudo bem. Você não pode cometer um erro e dizer, ok, erros são cometidos por todo mundo, então vamos seguir a vida. Não, você tem que tentar remediar, você tem que tentar reparar o erro que você fez. Não só porque é a coisa correta e a coisa decente a ser feita. Se você não faz isso, você não aprende nada, você não agrega nada, você não vai estar enfrentando o seu erro, você vai estar fugindo dele. E fugir do seu erro é fugir de você mesmo. E daí isso conversa com a temática do filme. Esses duplos, essa questão de tentar tapear o erro, essa questão da história estar sempre se repetindo, são todas interpretações que tem a ver com a história dos Estados Unidos, sim, que está sempre tentando negar o seu próprio passado sangrento e de escravidão, e parece que está sempre repetindo os mesmos erros, sempre agindo de uma forma imperialista e tal. Claro que isso tem a ver com os Estados Unidos, mas pode ser aplicado em qualquer outra situação, de que a lição é meio universal. É preciso lidar com seus erros de frente, é preciso assumir ele. Quando você faz alguma coisa errada para alguma pessoa, você pede desculpas para ela, você conversa com ela e tenta reparar o que você fez. Não só porque é a coisa certa e decente se fazer com aquela pessoa, mas porque você precisa aprender, para que você aprenda com aquilo e esse erro não seja repetido e não seja
seja continuado. Isso se reflete na questão da comunidade, porque uma comunidade precisa reparar os seus erros do passado para poder aprender e evoluir para frente. Para que haja evolução é preciso ter aprendizado, e a gente só tem aprendizado quando a gente enfrenta os erros. É por isso que hoje existem cotas raciais, cotas sociais nas universidades e em diversos outros ambientes, e é por isso que existem programas de inserção social, para que sejam enfrentados e corrigidos erros cometidos no passado, em fases passadas da nossa sociedade, para que a gente possa corrigi-los agora e evoluir no futuro. Este comentário como um todo, no nós, é que está muito presente, que é universal. É referente aos Estados Unidos? É, mas ele pode ser muito aplicado ao Brasil de 2019. Pode ser refletido nas nossas situações cotidianas e pessoais, que todo mundo erra. As pessoas sabem que as pessoas erram, mas todo mundo enfrenta os seus erros, todo mundo evolui com os seus erros. Tá aí um comentário muito pertinente feito pelo Jordan Peele, que está pincelado em todos esses pequenos elementos ao longo de nós. Daí existem outros simbolismos do filme que eu acho que são mais complementares e que eles servem para enriquecer a narrativa. Eu acho que é legal, ele se aproveita de certos simbolismos que eu acho que são também, já se tornaram universais. Por exemplo, a Alice no País das Maravilhas com os coelhos, que remete ao coelho branco, né? Que leva para um mundo onde existem versões caricatas e distorcidas das pessoas no mundo real. Acho que a tesoura que os gêmeos do mal usam tem a ver com um simbolismo a cortar o cordão umbilical que eles têm com as suas versões no mundo de cima, né, no mundo da superfície. Uma coisa que complementa o simbolismo a Alice no País das Maravilhas é que a rainha, a pessoa que comanda lá embaixo, é a versão da Adelaide, ela se chama Red, né, então se remete aí a Red Queen, a rainha vermelha, que é tão presente como vilã no Alice através do espelho, no País das Maravilhas. Agora não lembro qual dos dois, acho que é através do espelho que é a rainha vermelha. Mas indo direto para então pro desfecho do filme, o que ele pode significar é o seguinte: eu acho que quando, né, se você viu o filme ali, há um plot twist nos segundos finais do filme que te deixa atender, te faz recontextualizar a história do filme. Se você viu o filme, você sabe o que é. Se você não viu, eu também não vou dar spoiler aqui, mas quando Jason olha pra Adelaide, aquele sorriso que ele vê ela dá, aquela expressão com que eles se olham, que eles se trocam, eu acho que não é importante saber se aquilo aconteceu ou não, se aquilo funciona ou não no filme, recontextualizar a história daquele ponto de vista. O que é importante é essa lição, é essa mensagem de fugir dos erros. O que ele olha ali é uma mulher que ele reconhece que não está completa, ou que não estava completa, que agora finalmente enfrentou os seus erros. Desceu lá embaixo, lá naquele lugar subterrâneo, enfrentou os seus medos, né? Quase como uma metáfora para descer no seu subconsciente e enfrentar os seus traumas. Ela renasceu, e até de novo aí a metáfora do cordão umbilical se aplica, ela renasceu de novo na forma da mãe do Jason, da Adelaide. É por isso que ele estaria olhando para ela daquela forma, porque ele enxerga ela agora, não talvez como uma fraude ali, né, que o plot twist dá a entender que ela é, mas como realmente uma mulher muito mais real do que ela foi e do que a gêmea do mal dela jamais teria sido. Daí cabe ao espectador pensar se ela enfrentou aquele erro e ela evoluiu com ele, ou se ela realmente fugiu dele e o que o Jason tá vendo ali é uma mulher incompleta. De qualquer forma, eu acho que Nós é um filme fascinante na sua construção de simbolismos, na sua construção narrativa, de estranheza, de causar desconforto e fazer o espectador ficar tenso e ao mesmo tempo rir daquela situação. E é mais uma comprovação de que o Jordan Peele é um diretor para se acompanhar, e que a Lupita Nyong'o é uma atriz fantástica, que por mim merecia aí o Oscar de melhor atriz e atriz coadjuvante pelo filme. Eu não acho que ele vai ter o mesmo pique do Corra para chegar na época das premiações, porque o Corra ainda tinha, como eu disse, uma metáfora mais fechada, e daí esse simbolismo do racismo realmente impulsionou o filme a chegar lá, e tinha o lance do frescor, da novidade, mas Nós ainda assim é um filme para ser apreciado, para ser marcado. Tomara que chegue na época de premiações em alta, eu vou estar torcendo por ele se ele chegar. Mas é isso aí, gente, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Lembre de deixar sugestões aqui embaixo. Eu vou tentar realmente escrever sobre o Nós. Então talvez já tenha um texto aqui escrito aqui embaixo. Se não tiver, ainda não deu tempo. Quando vocês verem de novo, talvez voltarem, talvez tenha aqui já um link pro texto do filme. Como eu digo, eu sempre prefiro escrever do que gravar vídeo, mas já que eu tô gravando. E deixem sugestões de futuros lançamentos, de filmes que já lançaram em rede de streaming ou no cinema, que vocês querem que eu fale, de preferência recentes,
e eu vou tentar falar sobre ele. Lembrando sempre que esse cenário que eu tô gravando aqui é o Café Sala Precisa, que fica na rua Joaquim Nabuco 197, na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Venham visitar. Eu agradeço muito pela atenção de vocês, pelas minhas interpretações. Se vocês concordam comigo, por favor, deixa aqui embaixo. Se vocês não concordam, também deixa aqui embaixo. Deixa as interpretações de vocês. O legal desse tipo de filme é discutir, é debater, é tirar mais interpretações, é mais visões dele. É esse o propósito do cinema bem feito. Como eu disse, o legal, mesmo se você não tirou nada de mensagem do filme, é você ter sido levado pelas emoções dele. Se você não foi levado pelos sentimentos que ele quis instigar, diz aí também, diz o que você achou que não funcionou, o que foi funcional, o que poderia ter sido diferente. Se você não gostou de alguma parte do filme, se você gostou mais de outra, deixa aí. A gente vai debater bastante e até o próximo vídeo, tá bom?